para a live de hoje. Nossa expectativa, parte 2. Comentário de hoje com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. Esta é a voz da profecia. É verídico. Um programa de fé e esperança. Ele vem. Que anuncia É verdade. a breve volta Amém. de Jesus. Glórias a Deus. Servos de Deus, a trombeta tocai. Breve Jesus. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Ao Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória, hoje e para sempre. E é muito bom estar com você mais uma vez aqui no programa Voz da Profecia. E melhor ainda saber que o Senhor, nosso bondoso Deus, está conosco. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25, está escrito assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ontem nós começamos uma reflexão com base nestas palavras, nesse relato de Lucas, no sentido de que em Jerusalém havia este homem chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso, uma pessoa correta, íntegra, digna, mas também piedosa, temente a Deus. E ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E eu disse na reflexão de ontem que esperar a consolação de Israel, na verdade, fazia parte de uma oração judaica. É como se os judeus dissessem assim, que eu viva para ver o Messias, porque a consolação de Israel estava intimamente relacionada à vinda do Messias. Agora, algo interessante, a palavra consolação em Lucas só aparece 2 vezes. Uma nesse texto que nós lemos, e outra, é só você passar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, Lucas 6, verso 24, está escrito assim: Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Todos os que se realizam nas coisas do presente já têm aqui a sua consolação e não podem esperar nada mais vindo de Deus. Sim. As pequenas e falsas consolações nos excluem do real e verdadeiro consolo. É claro que isso não significa que, porque nós aguardamos Cristo, que deve ser nossa maior expectativa, vamos deixar de trabalhar, de estudar, de empreender, de investir. Claro que não. Claro que não. A gente O tem que pastor Gui Rodô, ele diz assim, a fé no retorno de Cristo equivale a possuir o futuro sem alienação do presente. Exato. Aqueles que estão comprometidos com as coisas de cima se tornam verdadeiramente comprometidos com as coisas legítimas daqui de baixo. Porém, se a expectativa da segunda vinda de Cristo não modifica de forma real e prática a nossa vida, nossas prioridades, interesses, escolhas, planos, valores, nossa ética, conduta, então não passa de uma mera abstração mental, um momentâneo escapismo da realidade. Interessante que, nesse texto de Lucas, capítulo 2, quando Simeão, um homem justo, íntegro, vai ao templo e, movido pelo Espírito Santo, reconhece que aquele menininho
que está sendo apresentado pelos pais, por José e Maria, é o Messias, é o Cristo, o Salvador. Veja que Simeão reconhece, porém o sacerdote que recebeu o menino, que fez a apresentação dele, não o reconheceu. O sacerdote conhecia a profecia, mas não andava na luz de Deus, não era sincero. Seus olhos espirituais estavam completamente cegos quando esteve face a face com o Cristo, a luz da vida. Clamemos a Deus que nos conceda o dom da fé, uma genuína e inabalável confiança no Senhor e Sua palavra, Suas promessas, para que nós sejamos pessoas espirituais, movidas por uma esperança dominante. Exato. Que nossa maior expectativa seja a vinda do Messias, seja a manifestação do Senhor Jesus Cristo, assim como Simeão nos seus dias aguardava a primeira vinda de Cristo. Agora nós, filhos de Deus, aguardamos seu retorno, sua segunda vinda em glória e majestade para buscar a sua igreja. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, o autor primeiro define a fé e diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Exato. E depois de definir a fé, o autor de Hebreus mostra como a fé se comporta na vida real. A fé, então, é exemplificada. Veja que as pessoas mencionadas em Hebreus, capítulo 11, eram pessoas comuns como eu e você, mas viveram de modo extraordinário. Está escrito em Hebreus 11, verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Porque o mundo só vê, valoriza aquilo que os olhos enxergam, o que as mãos tocam. Mas estes de Hebreus 11, e a gente inclui aqui, é claro, Simeão de Lucas, capítulo 2, estes veem além, têm a visão da fé, uma visão ilimitada. Eles não viram, mas creram, por isso viveram com esperança e morreram em paz. Tornaram a esperança realidade. Puderam andar vendo o que não se podia ser visto, de tal forma que o invisível tornou-se real. Em Hebreus 11 está escrito que eles aspiravam uma pátria superior, uma pátria celestial, e movidos pela expectativa de algo melhor, movidos por uma esperança superior. A pergunta é: qual é a sua maior expectativa? Qual é a sua esperança dominante? Tomara que nossa maior expectativa, nossa esperança dominante, seja a vinda do Senhor em glória para buscar a sua igreja, que nós enxerguemos com os olhos da fé, além das realidades temporais, efêmeras e passageiras deste tempo presente. Deus nos dê essa visão gloriosa. Então, mesmo que a vida é como ele falou, né, que existem pessoas que, assim, existem pessoas que não estão atentas, que não estão ligadas para a vinda do Messias. Então, essa esperança, essa expectativa que deveria ser, assim, do coração do ser humano, ela hoje ela como se algo que não fosse acontecer. Simeão estava atento, ele estava ligado, ele estava buscando a consolação de Israel. Mas e as pessoas que hoje não estão buscando? As pessoas que hoje não estão assim vivendo a promessa de Deus em sua vida, tipo, não estão aceitando o chamado de Deus para a sua vida. Eis a grande questão, meu querido amigo, qual expectativa você tem criado para a sua vida? Você tem colocado as suas expectativas neste mundo, ou você tem vivido por uma pátria superior? Porque assim, nós vivemos num mundo que é passageiro. Aí nós, às vezes, queremos,
discutir por causa de política, de religião, de futebol, são coisas que vão passar, mas o nosso foco não está nesse mundo, está na eternidade. Claro que devemos nos entreter. Eu não estou falando aqui que nós não devemos falar de política, não devemos falar de religião ou de futebol, claro que não. Eu estou dizendo o seguinte: a gente não deve ficar tão focado a essas coisas e se esquecer da promessa de Deus, se esquecer de que o evangelho é importante, que precisa ser pregado aos quatro cantos do mundo. Mas infelizmente tem muita gente deixando a desejar na pregação do evangelho. E aí? Agora, talvez você que está me vendo aqui não seja cristão. O que você tem colocado na sua expectativa onde? Você tem colocado no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua casa, nos seus bens, no seu casamento, nos seus relacionamentos? Você tem colocado a sua expectativa na sua família? Ou você tem colocado a sua expectativa no céu, na promessa de que Jesus Cristo vem para buscar aqueles que nele creem e receber assim a vida eterna? Virá um novo dia, como diz a canção que você está ouvindo. Então hoje você precisa fazer o quê? Permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e você seja uma pessoa transformada pela graça de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque aquele que veio e morreu por nós, ressuscitou em glória e intercede no Santíssimo do Santuário, virá outra vez. Que seja essa nossa expectativa maior. Que seja essa nossa esperança dominante por Amém. Todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Amém. De Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ouvinte 104,9. Coração FM 104.9. Você ouviu aí o pastor Gilson Brito no programa da Voz da Profecia. Veja, aqui nós temos uma outra parte aqui, um outro comentário que precisa ser feito a respeito da história de Simeão. Veja, o texto diz em Lucas capítulo 2, verso 25, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E revelou-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. É interessante que Simeão, ele estava esperando a vinda do Messias. Já em seus dias ele almejava, né, a consolação de Israel. No caso aqui não é a segunda vinda, mas aqui é a primeira. A primeira vinda de Jesus foi profetizada em todo o Antigo Testamento. Ele vai vir, ele vai estabelecer, ele vai vir, ele vai sofrer, ele vem como servo sofredor. É muito importante você entender isso. Na Bíblia você vai encontrar duas descrições da vinda de Cristo. A primeira é profecia sobre a primeira vinda. Me refiro ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrar duas descrições. A primeira de Jesus como um servo sofredor, como humilde, aquele lá do livro de Isaías, né, quando fala que ele foi oprimido e humilhado, e ele não abriu a sua boca, como uma ovelha muda que foi levada diante dos seus tosqueadores. Ali está descrevendo Jesus como um servo sofredor. Mas o livro de Daniel descreve no capítulo 7, verso 13, Jesus vindo em glória e majestade, nas nuvens do céu, como um rei que vem para estabelecer o seu reino. E o reino é dado ao povo dos santos do Altíssimo. Aí então, são duas descrições que se encontram no Antigo Testamento a respeito de Cristo. Mas temos que entender, a primeira vinda de Cristo já aconteceu. Era essa que Simeão estava esperando. Agora, a segunda vinda, a primeira vinda do servo sofredor foi a que Simeão estava esperando. Agora, a segunda vinda vai acontecer em nossos dias, que é essa que Daniel profetiza no capítulo 7, verso 13, quando fala ali do rei vindo em glória e majestade. Aí então, o que acontece? A exemplo de Simeão, tem pessoas hoje em nossos dias que estão buscando o Espírito Santo para receber ali luz necessária para o preparo para a volta de Cristo. Se você ler aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, você vai ver que Jesus deu sinais a respeito da sua vinda. E ele disse algo muito claro aqui, que eu vou deixar bem claro para você. Quando os discípulos perguntaram no verso 3, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele disse, vede que ninguém vos engane. Aí, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, o engano seria algo que seria semeado nos últimos dias. Assim como na época de Jesus haviam falsos cristos e falsos profetas se dizendo ser o Messias, hoje também existem pessoas que falam que são o Messias, que são o próprio Deus, o próprio Cristo que voltou, que está na terra andando por aí. Mas enfim, Jesus falou isso aqui para os discípulos lá em seus dias. E isso está acontecendo hoje também em nossos dias. Agora, Jesus ele fala exatamente algo muito importante, que nós devemos ter todo o cuidado, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que vem o vosso Senhor, diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, aqui mesmo no capítulo 24, o verso 40... acho que o verso 42 aqui, ó, ele fala algo muito interessante para você. E esse vigiar tem tudo a ver com o que Simeão estava fazendo. Aqui, ó, ele diz assim, no capítulo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, diz o verso 43, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria
que a sua casa fosse arrombada. Por isso ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, no dia e na hora que não cuidais, vem o vosso Senhor, o Filho do Homem. Então Jesus Cristo está dizendo assim, o dia e a hora ninguém sabe. Aí tem gente que fala, mas um mês nós podemos saber. Não, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem o ano, ninguém sabe. As pessoas preveem a volta de Jesus para 2027, para 2026, aí, né? O que vai acontecer daqui a 4, 5 anos. As pessoas ficam prevendo o futuro, mas hoje nós temos que aprender essa lição de Simeão, que é exatamente ficar atento, ficar ligado, buscando a palavra para assim estar no caso atento, buscando a palavra e estarmos vivos, ou seja, com o desejo de viver assim para Cristo. Ou seja, isso é muito importante, né? Como o Simeão, ele buscou a presença do Pai, ele estava na presença de Deus ali, no caso, todos os dias, o Espírito Santo estava ali revelando a ele o que de fato iria acontecer, e aconteceu. Hoje também existem o povo de Deus que também deve estar buscando a presença de Deus para entender o tempo, ou na verdade buscar saber o momento exato ali das coisas que estão acontecendo do tempo do fim. Agora, querido amigo, em que você tem colocado a sua expectativa? Será que você tem colocado a sua expectativa nesse mundo aqui? Porque as pessoas, infelizmente, têm colocado sua expectativa no mundo. E aí, então, como é que fica a vida das pessoas? A pessoa, no caso, às vezes tem muito tempo de trabalho, tem muito tempo para assistir outras coisas, né? Ficar na internet, nas redes sociais, mas não tem tempo para Deus. O pastor Gilson falou uma coisa muito interessante. Nós que somos os cristãos no caso, não devem ficar se entreter, se envolver com as coisas desse mundo. Tipo assim, não é porque eu sou uma pessoa que sou um cristão, que estou me preparando para o céu, que eu vou deixar de assim me envolver com as coisas desse mundo, de deixar de trabalhar, deixar de fazer outras coisas, e inclusive deixar de exercer a cidadania, enfim. Nós, com os cristãos, no caso, devem se envolver nas coisas daqui da terra, porém não tirar o foco do céu. Ou seja, não devemos fazer desse reino aqui, desse mundo aqui, o reino de Deus. Ou seja, queremos muitas vezes, o ser humano quer achar que aqui está muito bom, acaba não, mundão. Não tem uma frase que o pessoal fala por aí? Não acaba não, mundão, vida boa, coisa boa. Não, nós não estamos vivendo vida boa aqui não. Aqui a vida é passageira. Nós vivemos aqui momentos tristes, momentos assim que estamos vivendo de luto muitas vezes, e as pessoas estão sofrendo, estão chorando, estão passando por dificuldade. Tem muitas pessoas com fome em nossos dias. Jesus disse que a fome seria um sinal do tempo do fim. E nós temos visto aí terremotos, guerras, maremotos, pestes, doenças e mais doenças. Nós temos aí também visto o amor de muitos se esfriando. Agora eu pergunto a você, diante de tudo isso que está acontecendo, por que o ser humano ainda quer manter-se aqui nesse mundo? Porque a Bíblia está dizendo, de acordo com a palavra de Deus, que algo vai acontecer. Os sinais estão aí mostrando que algo vai acontecer, que Jesus vai voltar, que Cristo ele vem em breve. Mas aí o ser humano não, nós vamos curtir a vida, vamos achar que a gente pode fazer o que quer da vida. Não, esse negócio de vida eterna, de salvação, não é para nós não.
Não é para agora, não. Aproveita a vida, curte a vida, sai aí fazendo as suas coisas. Você ficar aí buscando a Deus, esse negócio de Bíblia, que nada. Você tá novo ainda, você tem que sair para curtir, você tem que fazer a, as coisas aí no mundo. Aí depois, se você pensa nesse negócio, é o que as pessoas falam por aí. Aí as pessoas vivem de que maneira? Sem se preocupar com a salvação, vivendo de uma maneira assim, como se a vida não fosse acabar, no caso, como se fosse vida eterna, e ainda vive os prazeres desse mundo achando que vai viver uma vida feliz aqui, sendo que não vai. Então, querido amigo ouvinte, eu quero desafiar você hoje, eu quero chamar você hoje para um compromisso com Deus. Que compromisso é esse? Você se preparar para a volta de Jesus. Simeão estava se preparando para a primeira vinda do Messias, e de fato ele estava preparado ali, e por isso o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria pela morte sem que visse o Cristo do Senhor. É interessante, né, que isso aqui acontecerá também no final do tempo. A Bíblia fala de um grupo de pessoas no livro do Apocalipse. Esse grupo de pessoas é conhecido como 144 mil, está no capítulo 7. E aqui no capítulo 7 fala exatamente dos 144 mil que são glorificados. Esses é um grupo de salvos. E aí o que acontece? Os 144 mil são os salvos da grande tribulação. E é esse povo aqui que não passará pela morte. Ou seja, serão os justos que serão salvos na volta de Cristo. Claro que haverá muito mais que 144 mil pessoas salvas. Não é apenas esse o número dos salvos. Aqui não está especificando um número específico de salvos. Mas aqui mostra um grupo de pessoas que estarão preparadas para enfrentar o que? As tribulações nos tempos do fim, os momentos de crise no final. E aí, quando a visão dos glorificados aparece aqui no Apocalipse, o ancião, ele toma a palavra, né? Um dos 24 anciãos que estão ali ao redor do trono pergunta assim, no verso 13, Apocalipse capítulo 7, verso 13, diz assim, 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responderam-lhe: meu senhor, tu sabes. E então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário, e é aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui está falando exatamente desse grupo de pessoas. Olha, são eles que vieram da grande tribulação. Quer dizer, no tempo do fim haverá uma crise assim tão grande que a Bíblia chama isso de grande tribulação. Haverá uma crise espiritual, creio eu também uma crise política, como nós já temos visto aí no nosso país, né, e também no mundo acontecendo, né? É uma crise global tão grande que assim, o mundo vai entrar assim num período que eu poderia dizer que é um período de crise global e uma tribulação tão grande que haverá uma angústia na terra. Mas aí é que vai acontecer a volta de Jesus. E somente aqueles que estiverem preparados, como Simeão, como assim os que estavam ali ao redor, os que estavam na verdade assim buscando a Deus naquele período, estavam de fato vão ser aqueles que serão salvos. É curioso um detalhe ainda sobre a história de Simeão. Você percebe que Simeão ele estava atento.
Mas quando você vai para o Evangelho de Mateus, você vai encontrar aqui um outro grupo de pessoas que não estavam atentos ao nascimento de Jesus. Aqui em Mateus diz assim, capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente e lhe perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo dito isto, alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém, e então, convocando os principais sacerdotes e escribas, indagava deles de onde o Cristo deveria nascer. E ele respondeu, eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Eu já comentei esse texto aqui em outro programa aqui, mas é importante trazer uma lição que esse texto está nos trazendo. Enquanto Simeão estava atento, estava ligado, estava buscando a presença do Espírito e recebeu a revelação do nascimento de Jesus, Herodes, que era o rei da nação, o rei dos judeus ali naquele período, né? Herodes, que era um governante dos tempos de Maria e José, ele não estava atento. Os sacerdotes também são citados aqui, não estavam atentos também. Eles sabiam que o Messias nasceria na cidade de Belém por causa da profecia, mas eles estavam tão cegos de forma assim espiritual que eles não assim perceberam ao nascimento de Jesus quando de fato aconteceu. Agora eu pergunto para você: será que você não está nessa situação de Herodes? Será que eu e você estamos nessa situação aqui também? Ou seja, nos enquadramos nesse grupo de pessoas que não estamos percebendo o que está acontecendo no tempo do fim? Porque, você vê que na primeira vinda de Jesus existiam pessoas que estavam preparadas e existiam pessoas que não estavam preparadas para a vinda de Cristo, para a primeira vinda. E hoje também existe esse mesmo grupo, como eu mostrei agora no Apocalipse, o grupo dos salvos no tempo do fim, mas também fala do grupo dos perdidos, ou seja, aquelas pessoas, quando você vai aqui para o Apocalipse no capítulo 6, fala o seguinte, que as pessoas na volta de Cristo, elas irão fugindo, né, ali para os montes, para os outeiros, ou seja, aqui no capítulo 6, verso 15, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre esconderam-se nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aí a pergunta, ela é respondida no capítulo 7. A essa pergunta, quem pode suster-se, é exatamente a resposta dos 144 mil. Mas aqui no capítulo 6 está descrevendo um grupo de pessoas que não se prepararam para a volta de Jesus, como também aquele Herodes e também os sacerdotes do seu tempo. Ou seja, de que lado vamos estar na volta de Cristo? No grupo dos salvos ou no grupo dos perdidos? De que lado você vai estar? De que lado você quer estar naquele grande dia? Aí é diferente a pergunta, né? De que lado você vai estar, eu não sei, mas de que lado você quer estar, eu imagino. Por isso hoje, deixe o Espírito Santo revelar a você a verdade da palavra e preparar você para a volta de Jesus, porque em breve vai acontecer. Ele vai vir buscar você, a sua família, mas você só precisa estar preparado, atento, vigiando, porque os sinais estão aí e você não pode ignorá-los, porque a palavra de Deus tem sido real. Ela está se cumprindo
e ela está mostrando que dois grupos estão sendo separados: o grupo dos salvos para a volta de Jesus e o grupo dos ímpios para assim também o grande dia da perdição. Então prepare-se para a volta de Jesus. Não deixe que o mal leve você para o caminho da perdição, mas deixe que o Espírito de Deus revele a você a palavra a ponto de você se salvar. Eu quero assim orar com você nesse momento, que você deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida e você seja uma pessoa transformada por Jesus. Amém? Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esta palavra, por esta programação hoje. Hoje aprendemos que, como Simeão e Ana e assim outros personagens bíblicos estavam preparados para a volta de Jesus, devemos também nos preparar. A tua palavra nos mostra dois quadros na primeira vinda de Jesus. O primeiro deles é Simeão e Ana, que se prepararam, estavam atentos, estavam ligados para assim receberem o Senhor Jesus Cristo. Mas vemos também Herodes e os sacerdotes que não estavam ligados, que não estavam atentos e deixaram isso passar desapercebido. Hoje, Senhor, também temos dois grupos de pessoas: os que estão se preparando, que estão buscando a tua palavra, que estão conhecendo mais da verdade, mas também aquele grupo de pessoas que não estão se preparando, que estão aí deixando a vida levar e achando que vão ser felizes para sempre aqui nesse mundo, sendo que essa vida aqui é uma vida passageira. Tenha misericórdia, Senhor, porque muitos desses estarão no grupo, na verdade, esses são aqueles que são o grupo dos perdidos. Mas, Senhor, que cada, assim, ouvinte nesse momento, que ora comigo, que esta pessoa, que esta família esteja salva naquele grande dia, que a promessa da volta de Jesus seja real. E hoje, ó Deus, eu oro para que o Espírito Santo alcance aqui cada pessoa nesta casa, nesta família, e toma o coração dos seus filhinhos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu agradeço a você pela audiência. A programação da Rádio Novo Tempo vai dar sequência a você que está ouvindo pela rádio, tá bom? E assim, que Deus esteja com você, a graça e a paz de Cristo esteja com você nessa noite. Vem aí o programa Consultório de Família com Darleide Alves no bloco das 10 horas. E a você que está aqui pelo TikTok, eu vou encerrar a live por aqui, tá? Deus abençoe a você, a sua família, e Deus continue visitando você também aí. Me segue aqui para acompanhar a live de amanhã e assim as demais lives que eu vou fazer no decorrer da semana, tá bom? Quinta-feira vai ter uma ótima live aqui com um amigo meu que vai estar estudando a palavra aqui comigo, e a gente vai fazer uma live diferente dessa que você ouviu um áudio primeiro, né? E depois eu fiz o comentário. A gente vai comentar aqui no ao vivo mesmo. Vai ser uma live bem diferente.